Oi pessoal, esse é o 20º vídeo da série de modernização de um programa feito em Summer 87 para hardware gráfico. No último vídeo, começamos a substituir os acessos para DBF pelos acessos para MySQL. Fizemos uma alteração dos acessos para o grid de dados, mostrado quando entramos nas alterações dos dados e do histórico. E nesse vídeo a gente vai complementar essas mudanças para que todo o sistema passe a utilizar o MySQL no lugar do DBF. Então já temos aqui a tela do nosso sistema. Está aqui o XAMPP ativado, a parte do MySQL, né? Que é só o que a gente vai utilizar. Se a gente quiser consultar o banco de dados, eu coloquei o RaidSQL. Então está aqui a nossa tabela com os dados atuais. E a gente pode fazer um teste de conexão aqui, vemos que o sistema está conectando com o banco direitinho. Tanto com o gerenciador do banco de dados, quanto com o banco de dados mesmo. Então, agora a gente vai começar a fazer as mudanças. Porque aqui na nossa tela aqui no sistema, a gente vem aqui, se for na alteração, ele está com o grid, tem aqui os dados, porém, se você clicar aqui e botar aqui na alteração, ele não está fazendo nada e ainda está trazendo erro, porque a gente não fez alterações para essa atualização aqui. Vamos fazer então, trabalhar com o controle da tela de alteração, que é o controle do cadastro, para começar a fazer tanto a utilização para o nosso sistema, quando você seleciona alguma coisa no grid, quanto para quando você faz a inclusão na opção de menu de inclusão de um contato novo. Então aqui no nosso controller cadastro, a gente precisa, aqui é a parte que mostra o contato, isso daqui não tem a mudança. A gente vai ter mudança aqui na parte de alimenta form. Por quê? Porque aqui nesse alimenta form, que é quando vai pegar os dados do registro para jogar no formulário, ele está supondo aqui, ele está utilizando a função lerDados, e essa função lerDados, ela é uma função que ela vai puxar os dados para um array. Só que primeiro que esse array na verdade é um array de arrays, não é um array simples, né? E a gente também tem quando a gente vai chamar a nossa tela de contatos, vamos colocar aqui, de contatos não, não do grid, a de contatos em si. Quando você vai inicializar o formulário de contato, você vê aqui que você tem duas situações. Uma na qual você selecionou um ID, que é quando está vindo do grid, e a outra quando você não selecionou, ou seja, é aquela situação em que você está trazendo um registro limpo, um registro em branco, para fazer o cadastro do contato. É aquele que você vai selecionar no menu a tela de cadastro para poder fazer um cadastro novo. Como no SQL você não tem aquele negócio de você puxar um registro em branco como a gente faz no DBF, então esse posiciona selecionado está só retornando true. Vamos só passar aqui para relembrar. E no MySQL não,
modo NetSoc, que é onde está essa parte, você tem aqui embaixo o posiciona selecionado, que ele iria ir até e retornar, se posicionar e aí retornar só a posição do registro, quer dizer, ele simplesmente posicionaria no registro. Tá? E na hora que você está fazendo aqui, quando está no vazio, empty e desselecionado, significa que você não selecionou ninguém, você vai abrir e vai carregar o limpo. E o carregar o limpo, que está aqui, você tem esse posicionamento aqui. Você vai lá, posiciona no último registro e dá pula para o registro seguinte e alimenta o formulário com esses dados. No nosso caso, isso não adianta, né? Porque na hora que você vai fazer isso, você não tem essa parte do SQL. No SQL você não faz esse negócio de posicionar para poder depois fazer posicionar em um limpo para depois fazer a carga dele. Isso não funciona. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, nesse do carregar limpo, que seria no primeiro caso lá. A gente vai comentar isso daqui. Então com isso a gente vai estar acertando essa parte aqui da carga quando você não tem nada. Tá? Então você vai estar executando o carrega limpo mesmo, porém nesse carrega limpo você vai estar fazendo o alimenta form, que eu vou colocar com um registro, passando uma informação de que eu quero carregar ele limpo. Tá? Isso vai ser um registro, uma variável, um parâmetro que eu estou passando e que a gente vai tratar ele de tal forma que se ele não for passado, está tudo bem. Então agora a gente vai no nosso alimenta form. Nosso alimenta form está a gente vai estar cadê? Carrega limpo, ele foi para o alimenta form limpo. O nosso alimenta form, na verdade, ele é uma função do controller, porque ele já não está fazendo não está puxando isso do nossos dados, né? Esse alimenta form ele vai justamente pegar do array, ele vai pegar o array e colocar nos campos. Então ele já está numa situação em que você não tem um contato com o banco de dados. Então a gente vai vir aqui no nosso alimenta form, que está aqui no controller cadastro. Nele a gente vai estar pegando uma variável climpo como parâmetro e vamos pegar um outro array, a dados 1, que vocês vão ver depois o porquê da gente estar fazendo assim. E vamos fazer uma avaliação aqui. Se o climpo for igual a new, que quer dizer que nós não fizemos nada, a gente não está carregando um limpo, a gente está carregando um que está posicionando alguma informação já correta, né? Um banco de dados coisa preenchido. Então a gente vai pegar aqui de ler dados e só que eu vou colocar no ler dados no a dados 1.
Por quê? Porque o ADados que a gente está utilizando aqui nessa parte do Set Properties é só por uma questão de facilidade também. Que esse daqui do ADados que está sendo colocado para alimentar os campos, já está tudo montado aqui direitinho, então eu não quero ficar tendo que fazer muita mudança nele. Então eu vou puxar o ADados 1, que vai ser um array de arrays. Ele vai ter um vetor com os campos que são que estão vindo do banco de dados, tá? E ele vai colocar isso nesse ADados 1, né? E a gente vai colocar no ADados o primeiro registro deles, porque a gente está adotando aqui nesse caso que você vai estar como resultado de um select da SQL, você vai estar, para esse caso, você vai estar passando um select com uma cláusula where que vai te trazer um registro apenas, ou mesmo que traga mais do que um, porque você montou a cláusula não corretamente, você vai pegar o primeiro registro que é o que interessa, no nosso caso aqui. Então, se no seu caso for um pouco diferente, você vai precisar avaliar essa parte. Mas aqui no nosso caso, o jeito que está sendo montado, ele vai trazer um registro quando você está selecionando alguma coisa que já está retornando do LEDados um select de um registro já definido. Se não, se você está falando que você quer um limpo, então eu só vou colocar aqui uma comparação com o parâmetro para garantir que é o que a gente quer. Aí nesse caso o ADados vai ser um array com 17 posições. E aí a gente vai utilizar a definição que a gente tem no banco de dados, que a gente sabe o tamanho de cada registro. Então a gente vai alimentar um por um. E no nosso caso todos eles são caracteres, então com isso a gente consegue só fazer desse jeito. Eu vou completar aqui e avançar em seguida para vocês não ficarem perdendo tempo me vendo digitando um monte de coisa. Então eu completei aqui essa informação do tamanho da quantidade de espaços sendo colocada. Isso aqui está seguindo a nossa estrutura do banco de dados. Então é só verificar lá nos arquivos iniciais, nas informações iniciais lá no começo, que a gente tem essa definição do banco de dados. Ou se você não se lembrar, você pode vir aqui nesse DBF aqui, que ainda está associando aquele DBF, embora não vá ser mais usado. E aqui você tem, clicando duas vezes, você tem a estrutura do banco. Então você consegue saber os campos aqui. Eu estou utilizando esse detalhe 100 caracteres de espaço como uma quantidade inicial, mas ele é um memo de 10 posições, é um memo, campo memo, então ele vai ter 65.000 caracteres de espaço. E daqui para baixo a gente não precisa fazer nenhuma mudança, porque a gente vai ter aqui o banco de dados, os dados de um registro preenchido. Aqui deles em branco, e aqui é o que já existia, que é a alimentação do formulário. Então com isso a gente já faz essa alimentação do formulário. Então aqui nossa função aqui, o abre arquivo, é que ele faz toda aquela parte de conexão com o banco, coisa e tal. Aí o carrega limpo vai fazer um alimentar-form passando a mensagem, o parâmetro limpo, que vai ser utilizado aqui para passar essa informação aqui em branco, tá? Os registros
sem estarem preenchidos. Com isso a gente já consegue carregar um registro limpo. Agora, vamos supor que nós fizemos a seleção. Aqui você não tinha nenhum selecionado, isso aqui vai ser utilizado naquela tela de um cadastro novo, né? Então, se a gente vier aqui, aquela opção é para fazer a inclusão. Você viu que já não deu a mensagem de erro, ele trouxe aqui um cadastro inteirinho vazio. Ainda não está salvando nada, porque a gente ainda não fez a mudança para isso. E a gente ainda não tem aqui a opção de trazer quando ele vai trazer um registro já existente, que seria essa segunda parte do posiciona selecionado e tal. Então quando você vem aqui, você seleciona, na hora que você clica aqui, em alteração, aqui ele preencheu na verdade. Por que ele preencheu? Porque a gente já colocou aqui essa avaliação. Então na hora que ele preencheu, seguindo nossas coisas, você tem, ele já está com o ID selecionado, então ele já passou por esse ID, ele está nesse else, vai lá, posiciona selecionado e alimenta a fome. Então, no posiciona selecionado, ele está retornando true, só para manter a compatibilidade, só para não ter problema nenhum de ter que ficar fazendo muita mudança, mas é claro, isso pode ser alterado. E aí ele vai no alimenta form, que vai ser já o nosso caso aqui, desse alimenta form, sem essa informação, com o selinho estando nulo, que vai ler os dados, com adados, preenche jogando no adados1, e aí vai desse adados1 jogar para o adados que preenche aqui embaixo. Lembrando, portanto, esse ler adados aqui nesse módulo que nós fizemos. O ler dados está aqui. O ler dados aqui. No caso, a gente está passando somente o adados, esse primeiro parâmetro, esse daqui nós não estamos passando. Tá? Ele trouxe um, tá? Mas na verdade a gente precisa fazer essa correção. Ele não trouxe o correto, ele trouxe um qualquer. Você pode ver que ele trouxe o primeiro registro. Tá? E eu tinha posicionado no segundo. Se eu colocar no terceiro, ele também trouxe o primeiro. Por que ele trouxe o primeiro? Porque ele caiu, como não tem chave, ele deu select, a chave está vazia, então ele não usa a cláusula where. Então ele me trouxe o adados com todos os registros, que é o resultado dessa query. Como ele trouxe todos os registros e eu estou colocando que eu vou puxar do primeiro registro, então ele traz sempre o mesmo. Então agora a gente tem que corrigir isso, acrescentando essa avaliação. Como é que a gente faz essa avaliação a mais? A gente simplesmente vai verificar que a chave está vazia. No caso aqui a nossa chave vai estar vazia. Então a gente tem, quando a chave não está vazia, ele vai acrescentar esse where. Só que a gente vai fazer outra avaliação a mais. Vamos botar um else aqui, para o caso de quando a chave está vazia. E essa avaliação a gente vai ter que repetir nos dois casos. Que é quando você seleciona um item no grid, você preenche aquela variável CID selecionado. É uma coisa que a gente já tinha feito antes, para poder fazer a pesquisa no DBF. Então isso já está pronto.
Então a gente vai vir aqui e vai falar que se não for, se o CID selecionado não estiver em branco, não for vazio, a gente vai fazer alguma coisa. E o que a gente vai fazer? A gente vai complementar esse where. Então a sequery vai receber sequery mais a chave que o complemento do filtro, que é and de chave. E aqui você tem um detalhe, que é que na hora que você está gravando os dados, a gente está gravando com ele com a numeração simples, não está fazendo a numeração com zeros à esquerda. Então a gente tem que lembrar que a gente está com espaços à esquerda. Então a gente vai colocar um str de val de cd selecionado, porque na hora que você faz a colocação lá a seleção lá no query, por exemplo, se você está com um ID2, você selecionou o CID selecionado, fica sendo 2, sem os espaços à esquerda, por causa das características do valor do campo. Ele pega lá e tira os espaços. Então a gente vai aqui acrescentar os espaços para ficar com 7 posições, porque senão ele não vai conseguir achar no nosso banco de dados. Então aqui vai estar com o selecionado. E da mesma forma, quando você não passar a chave, o que é essa chave? Essa chave é quando a gente está fazendo aquela filtragem toda em cima, né? O nome, a razão social e assim por diante. Aí a gente vai estar passando, além daquela chave, a gente vai ter o ID selecionado. Só que aqui a gente vai estar falando que a chave está vazia, na segunda parte aqui. Então ele não tem a cláusula where, porque ele não passou por essa linha daqui, então não acrescentou o where ser chave. Então a nossa chave vai ser única e exclusivamente o campo com o ID selecionado. Isso daqui já vai fazer com que ele pesquise e devolva no dados os registros corretos. Vamos fazer um teste. Vamos ver o que foi que passou errado aqui. Deve ter faltado uma abertura ou fechamento de chave. Número de argumentos. Sim. É que aqui o val eu tenho que fechar aqui. Pronto. Porque aqui é um argumento só, um parâmetro para o val, e aí esse aqui é e no str são 2 parâmetros. Ele estava passando de uma forma invertida. Então a gente já tem aqui na inclusão, podemos preencher os dados tranquilamente. E na alteração do histórico não, alteração dos dados, né? Se você selecionar aqui o 1, ele já estava trazendo o 1 corretamente. Se você selecionar que ele posicionou, a gente vai ter que ver essa parte depois, de refazer o grid. Aí você posicionou no 2, vocês viram que ele trouxe o segundo registro corretamente.
e não mais o primeiro. Tá? Então essa parte já está em ordem. Mas está trazendo o registro correto. Agora o nosso problema é na gravação. Porque na hora que eu for fazer a gravação, nesse caso, vamos ver se ele está fazendo corretamente. Aqui fecha dados, ok. Um de dados está lendo corretamente agora. O carrega grid a gente já viu que está carregando corretamente também. Posiciona selecionado e carrega limpo também, então ok. Então vamos ver o nosso grava-dados. Nosso grava-dados, ele está trabalhando ainda com esses NetAssoc, coisa e tal. O que a gente precisa? A gente vai começar a mexer, nesse caso, com as queries. Ele vai receber, o grava-dados vai receber o vetor de dados que foram enviados, que foram coletados da página. Não, do formulário. E a gente vai precisar montar a query para poder fazer isso daí, e vamos utilizar um array próximo também como auxiliar. Aqui a gente tem, se o primeiro elemento estiver vazio, o que a gente faz? A gente utiliza isso para o dbappend, que a gente não vai usar mais. A gente não vai fazer dbappend porque não existe dbappend nesse caso. Então vamos lá. Que essa aqui é para a inclusão. Está vazio, então a gente não tem um registro, né? Não tem aquele registro colocado ainda. Então não temos um número, um código para aquele contato. Então a gente vai precisar, como primeiro ponto, descobrir qual é esse contato. Então vamos lá, cquery. Aqui a gente vai fazer uma pesquisa em cima disso. Então select max de chave s próximo com NetAssoc. O que é esse max de chave? Você vai fazer uma pesquisa no comando com select para ele te trazer qual é o maior ID chave atual. Então ele vai estar te trazendo qual é o último registro, qual é o último contato cadastrado, o número dele, né? Eu só estou pegando o ID chave, não estou pegando o resto das informações. Então aqui no próximo, que a gente definiu ali em cima, ele vai receber MySQL execQuery do server cquery. Com isso eu vou ter nesse vetor próximo qual é o max de chave. Então a dados, vou colocar toda essa parte aqui como comentário. No dado01 a gente vai colocar, em vez do NetAssoc ID chave, a gente vai colocar o próximo 0101. Lembrando que o próximo é um vetor que tem dentro dele um outro vetor, por isso é o 0101. Tá? É o primeiro vetor de dentro do próximo e a primeira posição, o primeiro elemento desse
vetor que está dentro do primeiro vetor da próxima. Transformamos em valor, somamos 1 e colocamos isso com 7 caracteres. Isso vai nos dar o número do próximo registro. E vamos lá, vamos preencher, substituir o nosso sequery agora pelo comando de inserção. Insert into assoc id chave razão nome, que aqui esses campos têm que estar na sequência do que a gente estiver utilizando nossa tabela, nosso vetorzinho, né? Aqui eu coloquei todo o comando insert, agora vai preencher as variáveis em si. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa para poder copiar, eu acelerei um pouco. Assim como eu vou continuar acelerando para essa parte da digitação do restante dos comandos, que é justamente para acrescentar os dados completando a query. Então aqui eu completei nossa query. Aqui no final, não pode esquecer de fechar. E uma observação a mais sobre isso daqui, sobre essa query, é que nesses campos que são caracteres, o quarto elemento e o 16º elemento, você precisa usar um data para caractere, um caractere para data, para transformar esses registros essa informação de uma forma que fique como um caractere no formato dia, mês e ano, para ir para o banco de dados corretamente. Então, com isso, você fez a query, tudo bem. Aí eu vou já alterar aqui o do sucesso. Essa parte toda aqui, vamos lá, eu vou colocar tudo aqui, vou comentar. Esse if aqui a gente não vai estar usando, a gente vai fazer diferente. A gente retorna o L sucesso, sim, mas o L sucesso vai ser a execução da query. Porque essa query daqui, ela na verdade, não sei se vocês se lembram lá no nosso mysql.prg, a query do tipo insert e update, ela vai retornar um verdadeiro ou falso. Então L sucesso vai receber MySQL, e aqui é a exec, não é a exec query. Agora a gente passa para o server e a query que a gente quer executar. E vai retornar verdadeiro ou falso, caso tenha conseguido ser executada ou não. A gente fez a alteração aqui para a inclusão, que é quando o primeiro registro está em branco. E quando a gente tem a alteração, a gente fez isso daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ter, aí a gente vai fazer dois tratamentos aqui, tá?
Não sei se vocês lembram que a gente tem situações diferentes de quantidade de registros, né? Então, o ADados, quando você está naquela tela de alteração dos dados do contato, o tamanho do registro é de 17, o tamanho do array é de 17 posições. Quando você está mexendo com a alteração do histórico, ele não tem 17 posições, ele na verdade ele tem 3. Então eu vou colocar um com 17 e o outro eu vou deixar no else. E aqui basicamente é a gente fazer a alteração da query, do nosso SQL. Eu vou pegar isso aqui para ser já um pouco mais fácil. E vou fazer no mesmo esquema do outro, eu vou digitando as coisas e passo. Eu vou dar uma pausada no vídeo para vocês, para fazer para ficar um pouco mais rápido o vídeo, ok? Então vamos lá. Bom, completei aqui o nosso update, no qual também tem o detalhe das questões dos campos que são de data. E aqui eu completo a where, a cláusula where, para poder fazer a gravação no registro correto, que é aquele que a gente tinha selecionado, que está com o ADADO 01 preenchido. E vamos fazer agora a query aqui para o do histórico. Para essa query eu vou copiar aqui, porque é mais fácil. Só que aqui, o que a gente vai usar? A gente tem o NetAssort, set, a gente vai gravar o detalhe apenas. Então toda essa parte aqui eu posso eliminar. A gente vai atualizar o campo de detalhe e aqui não é 17, é 03, porque na tela de histórico a gente utiliza somente 3 registros, 3 informações no registro. Uma que é a chave, que é o nosso principal, nossa informação que é necessária para identificar qual é o contato, e a terceira informação, o ADados 3, que é o histórico preenchido. Aí ele vem aqui, executa o MySQL exec e retorna verdadeiro ou falso se estiver atualizado ou não. Com isso a gente consegue fazer a nossa gravação dos dados. Vamos fazer um teste disso. Não sei se vocês separaram, mas a gente não mexeu aqui no controller histórico. Então vamos testar primeiro só a questão da alteração e da inclusão do nosso arquivo, do nosso contato. Depois a gente mexe no controller de histórico e depois, por fim, a gente vai ver o relatório. Dessa vez eu estou querendo fazer todas as funções, mesmo que demore um pouco mais, porque essa série já está muito longa. Eu quero a gente poder encerrar nesse vídeo a série. Então aqui na inclusão, vamos lá. Contato 4, data de aniversário 1 de 2020, empresa teste. Vamos ver se ele vai gravar direitinho, salvar. Como é que a gente vai ver se ele gravou? A gente vai vir aqui, vamos atualizar essa informação.
Deixa eu ver aqui. Quer dizer que ele acrescentou aqui sim. Que eu só preciso fazer essa atualização dessa query aqui no nosso registro. Aqui é F5, aqui ele atualizou, está aqui o nosso registro. Então vocês podem ver que ele atualizou o dado corretamente. Vamos fazer uma alteração aqui no 2. Vamos botar no endereço. Quando sobe e desce. Número 5. Salva. Tá. Aqui ele está sempre fazendo essa alteração aqui, mas a gente consegue fazer as limpezas. Depois a gente vai tratar dessa limpeza aqui. Então, a gente viu que está aqui no histórico, já está direitinho, e vocês veem que aqui está o endereço daquele que a gente alterou agora. Então, temos aí toda a parte de alteração do cadastro. Vamos verificar agora a questão do nosso histórico, o que a gente precisa mexer no nosso controle de histórico. Se vai precisar mexer alguma coisa. Essa parte daqui não teria nada de necessário. E na realidade o nosso histórico, pelo que a gente está vendo aqui, não vai precisar mexer em nada. Vamos executar e fazer um teste e ver se realmente isso procede. Está rodando já aqui que a gente não fechou. No histórico, vamos pegar o contato 1. Não, tem sim alguma coisa para ser mexido. Alimento histórico, linha 24. Aqui. Sim. Aqui é aquela situação. A gente está colocando o dados. E o dados, na verdade, aqui a gente quer como é um array de arrays, a gente quer pegar o array do primeiro, quer pegar os dados do primeiro array. Então é esse daqui. A gente mudou aqui para o 01 é 0101, o 03 é 0103 e o 17 é 0117. E no outro caso eu fiz através da criação de 2 arrays, aí você pode fazer de acordo com o seu gosto do que você quisesse, com mais do que um array ou não. Vamos lá de novo, contato 1, histórico, está aqui, mais uma linha de histórico e vamos colocar aqui linha 2, só para a gente ter 2 alterados. Agora vamos consultar esse daqui, que é o primeiro, está lá, salvou direitinho. E o segundo está lá também, salvou direitinho. Então nós temos o nosso histórico gravado corretamente. Aceitamos, portanto, o histórico. E falta pensar agora no nosso relatório. Porque na hora que você vai mexer no relatório, aqui no NetAssoc, que ele carrega relate, que vai pegar os dados para o relatório, o relatório é só impressão, então a princípio não tem nada, porque lá no relatório ele já vai pegar
desses dados aqui. Ele vai pegar esse vetor e vai sair, na verdade ele trata lá no relatório como sendo um vetor de vetores, esse dados. Então é o que a gente vai querer, um vetor de vetores. Então nesse caso a gente simplesmente vai tirar toda essa parte aqui, que é relativa à utilização de DBF, que a gente não vai precisar, e vai colocar o ledados normal. Ledados com @dados. Por quê? Porque como a gente não está passando o segundo parâmetro, que seria aquele da filtragem, ele vai trazer todos os registros já. Que é a mesma coisa que esse while aqui faz. Ele monta o dados como um vetor de vetores. E aqui ele já vai estar trazendo o dados como um vetor de vetores com todos os dados, da mesma forma que é feito aqui nesse while. Então, para a gente, simplesmente a gente substitui todo esse comando aqui por esse daqui, passando esse ler dados para ler dados com parâmetro dados, passando por referência. E para testar essa parte, vamos lá. Vamos lá no nosso histórico, arquivo txt, imprime, gerou, vamos no nosso, onde é que está? Documentos, GitHub, code, está aqui o nosso relate.txt, que foi o registro, coisa gerado. Vocês veem que tem todos, inclusive aquele que a gente incluiu agora, está aqui. Lembrando que nesse txt ele não tem o histórico, mas no HTML ele vai ter o histórico. Então vai ter gerado aqui o HTML. E temos aqui o nosso coisa com todos os históricos, olha só, dado, linha 2, tudo direitinho, conforme a gente fez no nosso sistema. A questão do grid, quando você faz o retorno do grid, é que a gente teria que verificar aqui nos dados, porque ele está trazendo com aquela informação a mais. Mas aí é uma coisa que eu vou deixar como lição de casa para vocês fazerem a limpeza correta. Então no nosso sistema ele já está funcionando tudo direitinho, tem essa renovação do grid, mas isso daí é uma coisa que vocês podem fazer, vai estar nesse controle do grid. Então a gente tem aqui teste de conexão, temos todos os cadastros, a inclusão que está funcionando. Eu não vou repetir agora, porque a gente, só para finalizar. Nosso cadastro, inclusão, alteração, a impressão dele todo direitinho. E temos o nosso sistema funcionando. Daqui a pouco eu coloco isso daqui lá no GitHub para vocês poderem baixar de lá os fontes caso queiram. Com isso, a gente completa a série de vídeos
convertendo um sistema feito em Summer 87 para hardware gráfico com banco de dados MySQL no lugar do DBF. Vocês podem ver que é um trabalho, não é uma coisa tão simples, porque você praticamente reconstrói o sistema, mas você consegue manter, durante toda a fase, todo o processo, manter as duas maneiras de uso simultâneas, e com isso você consegue ganhar em produtividade e menor problema com o usuário final. Os próximos vídeos, então com isso a gente encerra essa playlist. Nos próximos vídeos, que vão ser os de outras playlists que a gente vai estar fazendo agora, que a gente vai estar começando a criar, eu tenho alguns temas. Houve uma sugestão há algum tempo atrás de fazer as mudanças daquele programa que não está em modo gráfico, sem estar utilizando o HMG. Embora a gente possa simplesmente instalar o HMG usando o Wine nos sistemas Linux e, por conseguinte, usar o executável gerado no sistema dentro do Linux, surgiu o interesse de alguns de fazer utilizando o HWGI, para que você possa fazer direto no Linux sem precisar usar o Wine, né? Então essa é uma das sugestões que houve, é uma das possibilidades de playlist. Além disso, eu vou estar iniciando uma série de uma outra playlist que eu vou estar chamando de Desmistificando, que nessa playlist vou estar falando de vários assuntos relacionados à programação, e essa playlist na verdade vai estar sendo construída conforme as outras estiverem sendo feitas, por causa dos assuntos. Então, quando eu for tratar de um determinado assunto, se for interessante colocar isso num vídeo do Desmistificando, eu também vou fazer um vídeo especial no Desmistificando sobre aquele assunto, e aí coloco o desenvolvimento disso na playlist respectiva do que a gente estiver fazendo, do tema que estiver sendo feito. E outra sugestão que aconteceu, que foi dada também, foi para poder usar o HMG para criar um tipo DBU, porque a gente não tem um DBU funcional em ambientes de ambiente Windows, a menos que você tenha compilado pelo Harbor, né? A menos que você tenha os fontes do DBU. Para isso você tem que ter o Clipper original. Então, ou você pode ter criado um DBU você mesmo e aí compilar no Harbor, ou então a gente pode fazer utilizando o HMG. Essa é uma das sugestões também que eu tenho. Só que isso, além disso, tem outras ideias. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de possíveis temas para as próximas playlists, e eu vou pedir que vocês coloquem nos comentários qual é o próximo ou próximos temas que vocês gostariam de ver. E também podem deixar outras sugestões de tema caso vocês queiram, e assim como as suas críticas também. Esses temas podem ser um sisteminha simples ou coisas assim que a gente resolva de fazer, ou mesmo algo mais complexo, depende se for uma coisa que o pessoal votar e quiser que seja feito, a gente pode pensar em criar alguma coisa assim. Então não esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho caso tenha gostado e queira acompanhar mais vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.